Salve pessoal, tudo certo? Estamos agora com mais um episódio no ar, né? Hoje com uma presença para lá de ilustre, né? Você não acreditou que ele vinha? Ele veio? A minha cara de feliz aqui. Estamos recebendo um super-herói hoje. Dr. Alberto Blay. Ó, rapaz, eu com sobrenome desse eu chegava longe, hein? Para, gente. Beto, prazer você estar aqui com a gente, né? Prazer é meu. E a gente vai fazer 500 perguntas, porque é curiosidade de todo mundo aqui na mesa. Junto. Pois é, hoje vamos fazer um trocadilho aqui. Hoje vai ser um podcast pleno, né? Vai ser pleno. Vamos lá, vai ser um prazer aí colaborar com vocês e tirar as dúvidas e trazer o que a gente tem de inovação no mercado. E com vocês aqui vai ser divertido estar nessa manhã aqui com vocês mais uma vez. É a história do raio, né? Caiu um raio lá na tua cabeça e você fundou a Pleno, foi isso? Foi mais ou menos assim, né? Foi uma ideia que surgiu a partir de curso, né? Vocês todos aqui envolvidos em curso, a gente sabe que curso traz muita coisa boa pra gente, aluno puxa a gente pra cima, e um belo dia chega pra mim um folder de um enxerto sintético em forma de um cilindro. Sabe quando eu dava aula longe na Unisa, lá em São Paulo, 30 quilômetros da minha casa, voltando às 11 horas da noite, eu falei, cara, se já fizeram um cilindro, será que a gente não consegue customizar um enxerto com o digital vindo, com tomografia? Só cortando você, para quem não tá assistindo e não sabe, você vai contar a tua história. Você é dentista, cirurgião, né? 30 anos de implantodontia. E aí surgiu a ideia, vou montar Pleno. Foi, né? Deve você pegou lá. Quem está assistindo não sabe que você é da infantaria também, né? Então conta um pouquinho para nós da tua história e como é que nasceu a Pleno, que é a curiosidade de todo mundo que deve estar assistindo aí. Então, um pouco da minha história, eu comecei muito cedo, curioso estar aqui, né? Agora em junho, maio fez 30 anos que eu fiz meu primeiro implante. Então, desde muito cedo eu fui para implantodontia. Eu sou implantodontista raiz, né? Eu saí da graduação, fiquei 7 anos na integrada, mas com 2 anos fui para a área do implante. Então já milito aí 30 anos dentro da implantodontia e dentro de curso, né? Eu brinco que eu nunca saí da universidade. Eu comecei e depois de 15 anos dentro da universidade veio a ideia de simplificar a nossa vida no mocho. E a ideia de um enxerto sintético. E levou só mais 15 anos quase, né? Metade da minha jornada foi no desenvolvimento dessa tecnologia. E aí surgiu a Pleno, né? O raio que caiu na cabeça, longe de mim ter imaginado algum dia ter montado uma empresa de bioengenharia, com tecnologia embarcada em tudo que a gente faz, e chegar com um produto homologado pela Anvisa. Não imaginava transitar dentro de uma Anvisa, esse desafio gigantesco, mas estamos aqui, né, com implantes impressos, enxertos impressos, e não porque a impressão é uma coisa de modismo. Ela resolve processos que sistemas convencionais não resolvem. Geometrias, formas, porosidade, só a impressão 3D consegue dar isso. E você controlando essa tecnologia, Tom, você consegue realmente trazer produtos que são similares a algumas coisas que existem, mas têm características únicas e, obviamente, algumas vantagens dentro disso tudo. Senão, não tem por que você trazer o produto no mercado. A Pleno está com quanto tempo de vida? Vai fazer 5 anos daqui a 3 meses. Somos um bebê em termos de... Mas já trabalha com implante, com membrana, barreira e com o osso sintético. É isso. Então nós vamos pés no peito, né? Porque a Pleno hoje no mercado tá fortíssimo. Tá forte, né? 5 anos. A gente é uma das maiores aí. A gente mata um leão por dia, né? Sim. É um grande desafio, né? Num mercado consolidado, um mercado com grandes empresas. Né? A gente chegou, não para desmerecer nenhuma empresa, muito pelo contrário, para trazer uma solução que não existia, que é o enxerto customizado. Então, isso ninguém tem. Todos os outros nossos produtos, de alguma forma, eles são oferecidos ao mercado. Implante, membrana, osso particulado. A gente veio numa filosofia do sintético, porque a gente estuda sintético há muito tempo. O sintético permite você trabalhar ele com outros materiais. Então, acho que é uma tendência. Não trabalhar com produtos de origem humana e animal,
você tem menos reações entre os hospedeiros, as pessoas que vão receber esses materiais. Eu acho que é uma tendência, é um avanço. Então a gente foi toda nessa linha. Então hoje a Plenum trabalha com produtos 100% sintéticos e muita tecnologia embarcada em tudo que a gente faz. Batendo forte na impressão, né? A impressão... O bloco, principalmente. Então vamos começar o assunto com o Beto aqui. Que a grande menina dos olhos agora é o osso impresso, né? Isso está gerando um burburinho muito grande na classe odontológica. Esse lançamento, queria que você falasse para nós, para quem está nos assistindo, sobre esse osso impresso, como é que ele surgiu, do que ele é feito, qual a aplicabilidade, porque essa dúvida provavelmente não é só minha, de todo mundo que vai estar assistindo esse programa. Fala para nós desse osso impresso aí que está saindo agora, a Anvisa saiu. Né? É muito recente, né? A Anvisa ter liberado isso. A gente definiu essa tecnologia, né? A gente começou a pensar nisso em 2008. A gente encontrou a impressão 3D, eu diria que 2013, né? Como uma possível tecnologia para a gente chegar no que a gente sonhava de um enxerto, né? Que fosse sintético, que fosse uma biocerâmica, que fosse poroso, ao mesmo tempo ele fosse resistente e customizável. E o mais importante, que ele chegasse a um preço acessível, que não adianta você trazer alta tecnologia e isso ser inviável. Aí você não trouxe inovação. Você comentou nos bastidores, quanto tempo de forno que fica o bloco? Sinterizando? Fica uma semana em forno. Então é muito desafiador, porque é bastidor de empresa, né? Então você tem um produto que às vezes você recebe ele e fala assim, tudo bem, é um bloquinho, parece uma cerâmicazinha. Cara, o que tem por trás de cuidado, de processo, porque se piscar a luz para o processo, você perdeu a sinterização uma semana. A impressão é muito delicada, então você tem processos que você tem que controlar e ninguém sabia. A gente fala que a Plenum não pegou uma receita e refez ou copiou. Nós criamos a receita, né? Qual polímero vai interagir com essa cerâmica para você imprimir, depois a contração disso no forno, como provar para a Anvisa que não tem mais polímero, que era uma partícula. Então, como que nasce o bloco? Primeiro a gente teve que fazer um osso particulado, que era uma matéria-prima de base. Até colocar ele no mercado tem N testes, né? In vitro, in vivo. É isso, pré-clínicos. Então você tem os testes de processo, que você precisa provar a consistência do teu processo. Depois você tem que ver se o teu produto é amigável às células. Depois tem que ver se é amigável em animal. Aí a Anvisa vai julgar se ela quer testes humanos ou não. O que vocês acham que a Anvisa fez? Pediu os testes humanos. Aqui entre nós, tá certo. É um produto que não existe. Da mesma forma como eu cheguei para a Anvisa, e a gente prova isso com os testes químicos, o meu bloco não tem resina. Foi aquilo que você falou também, né? Para ser liberado, a Anvisa falou que ser igual ao autógeno melhor. É isso. Senão, por que não tem sentido de vir para o mercado. Não tem sentido de ir ao mercado. Aqui, para quem está assistindo, né, a estrutura do bloco, ela, olhando num visual, ela permite uma permeabilidade imensa para as células transitarem dentro do bloco. Então, qual a ideia? É fazer um bloco absolutamente ósseo-condutor. Então, a estrutura é porosa e a macrogeometria dele permite uma vascularização. É isso que a gente buscou. Porque a estrutura dele, Beto, é beta-tricalcifosfato? Beta-tricalcifosfato, beta-tricalcifosfato com hidroxiapatita ou só hidroxiapatita. Então, são 3 versões que a Plenum já pesquisou. Mas não seria mais simples trabalhar só com uma dessas versões? É que na realidade a gente acha que pequenas nuances entre cada uma delas vai ter um pouco de indicação. Vai demandar da indicação do caso. Então, eu vou trabalhar na área de harmonização, de repente eu vou usar uma cerâmica, eu vou querer um pequeno defeito, onde eu quero intervir mais rapidamente para colocar um implante, uma área menor. Às vezes um beta-tricálcio é mais indicado. Aí a gente vai, até para as pessoas que estão assistindo, a gente entra num novo mercado, numa nova segmentação de mercado. A partir da tomografia do arquivo DICOM gerado,
Isso é enviado para a empresa e aí é feito o planejamento, o desenho da estrutura do bloco e o bloco vai vir pronto conforme o defeito. É isso? É isso. Então, a gente vai receber, ó, como eu coloquei aqui na tela, nós vamos receber uma tomografia e a gente vai trabalhar essa imagem digitalmente, tridimensionalmente. Nós vamos entender primeiro. O trabalho inicial do dentista é mandar lá para Pleno o arquivo DICOM, da tomografia. O dentista como eu, né, vai pegar, vai mandar o arquivo da tomografia, formato DICOM, e vai mandar, se possível, né, a gente prefere que mande o escaneamento da arcada. Porque eu tendo o escaneamento, nós vamos trabalhar o planejamento do bloco de forma reversa. Primeira coisa que nós vamos determinar é a oclusão, a dimensão vertical desse paciente. Vamos colocar dente, vamos ver os limites cervicais, onde está o zênite, e dali eu vou ver onde seria o osso ideal virtualmente para esse paciente. E aí eu vou tentar posicionar os implantes. Aí eu vou ver o quanto falta de osso. Interessante, né? O quanto o planejamento reverso tomou conta do mercado, né? Quando a gente começou, que a gente fazia com panorâmica, a gente colocava implante onde tinha osso e depois o protesista vinha mal-humorado ou bem-humorado atrás e falava, cara, por que você botou o implante assim? Porque o osso era o que eu tinha à disposição. Então a gente quer hoje devolver a estrutura óssea de forma minimamente invasiva e colocar o implante na posição ideal, tridimensionalmente falando, e proteticamente falando na reabilitação, para tudo ficar simples. Porque a indústria acabou indo para angulação de componentes, coisas muito anguladas. Para corrigir falhas. Para corrigir falhas anatômicas ou falhas de procedimento. Mas o ideal é o dente com formato quase que vertical, né? Então é isso que a gente pretende, criar de forma sintética, muito previsível, uma estrutura, como você vê, né, muito porosa, justamente para carrear células do próprio paciente. Então ela é hidrofílica, porosa, condutora, e a partir do momento que ela absorve o sangue do paciente, ela passa a ser indutora, porque essas células estão transitando ali, vão encontrar um ambiente que tem um pH favorável para ossificação, e essa célula que veio da medula óssea vai se transformar numa célula que faz osso. É importante então a gente salientar para aquele que for utilizar o bloco, né, deixar a área bem vascularizada. Aí pegar o sangue medular, fazer aquelas perfuraçõezinhas para ter a nutrição do bloco. Correto? Correto. É assim, gente, a biologia não muda. Os conceitos biológicos da enxertia serão os mesmos. Então a gente tem que respeitar. Então, da mesma forma como qualquer bloco que a gente usou até hoje, a gente ativa a cortical da base para promover um sangramento, aqui é a mesma coisa. Então aqui eu acho que se faz mais necessário ainda, porque é muito evidente. É que assim, é visível, né? A gente vê, por exemplo, um bloco autógeno, a gente sabe que está certo, está ok. Mas ele é cortical. Ele não te permite essa vascularização que o sintético, nitidamente, né? Na imagem você vê isso. É isso. E a histologia mostra que a gente chegou numa formação óssea dentro dessa trabécula. Isso é outra coisa importante salientar, que esse bloco está vindo para o mercado e já tem N estudos, né? Já fizeram histologia, não é nenhuma invenção aí que não foi testada, né? E aí entra um pouco da seriedade do órgão regulador. A Anvisa jamais teria concedido, foram quase 3 anos e meio de Anvisa. 3 anos e meio, não é pouco tempo. E a Anvisa ela te coloca, né, num compasso certinho de você ir comprovando as coisas. Desde a matéria-prima que você desenvolve, do teu processo e depois dos testes, seja eles celulares, porque ela nunca vai deixar você usar um animal se você já não mostrou que é seguro. Depois você vai para o animal de pequeno porte. Aí você vai para o animal de médio porte. Então você faz todo um rito para ver se o material é tóxico, para depois você ver a aplicação pretendida. A última coisa é, me mostra no animal de grande porte, na região que você está pedindo indicação. É tão difícil de colocar o bloco que ele já vem até com as perfurações, os furos do parafuso pronto. É isso aí. Não é isso?
Você vai ficando mais velho, você quer ter menos trabalho. Comodidade, né? Você não tem mais aquela energia toda que você tinha, que você queria ficar 5 horas operando. Hoje você quer resolver em meia hora. Mas você entende que para o cirurgião o tempo é muito precioso, mas mais do que isso, para o paciente, cada minuto a mais na cirurgia que o paciente está com a gente, eu acho que nós somos mestres, né? Porque a gente opera as pessoas, na maioria das vezes, acordado, diferente do médico, que mal conversa, já chega, nem dá bom dia, o paciente já está anestesiado. Então a gente tem um dever enorme, né, uma responsabilidade de manter o paciente calmo em procedimentos. Conforto, né? Então cada minuto que a gente ganhar... Sem contar que a gente faz 2 cirurgias em uma, né? Você tem a área doadora e receptora, você tem 2 leitos cirúrgicos. E aí a gente fala, né, de risco, de morbidade, de custo biológico para esse paciente. Então tudo isso vai fazendo com que o paciente economize energia para ele recuperar melhor e mais rápido. Então, são conceitos que a gente foi buscando e ainda bem que a gente conseguiu, né, depois de uma longa jornada, estar aqui batendo esse papo, trazendo um produto que a gente já usou, já testou, confia, e agora a gente está nessa fase da comunidade entender e a gente conseguir formar pessoas. Assim, dentro da implantodontia, já não existem mais grandes invenções, né? Existe uma tecnologia ou outra ali, mas está tudo meio que parado. Eu diria que esse é o grande lançamento do momento. É esse osso sintetizado aí. Customizado, desculpa. Eu acho que é uma coisa que a gente não tinha. A gente sempre buscou. É a grande novidade, concorda? Sim. Eu tenho uma pergunta. Pode... Não, pode falar. Eu quando tive a felicidade de ir no road tour de vocês, cara, quando eu vi parece um trabeculado ósseo, né? É como se fosse aquele osso medular construído de dentro para fora, só que com alta resistência. Né? A gente que vai estar furando um osso lá, tá fazendo um implante, a gente cai lá, puta, macio e mole. Cara, quando chega nisso aí, ele tem a estrutura desse trabeculado, só com alta resistência. E não tem gap. Encaixou, colocou, é totalmente personalizado. Eu achei fantástico, né? Ele tem essas reentrâncias que lembram o cérebro ali, né? Uhum. Mas ele permite essa vascularização criar essa biologia, né? O princípio da membrana da Bone Hill, que é segurar o coágulo, ele tem um arcabouço que vai segurar o coágulo, ou seja, ele dá a estrutura, dá a resistência e segura para criar o osso autógeno praticamente dentro dele mesmo, né? Eu achei fantástico, fantástico. Minha pergunta é, ele aguenta o castigo mesmo? Depois eu posso Aguenta. furar, colocar porcelana em cima, pode... Aguenta o arroxo? Aguenta. Aguenta. E na interface ali em blocos em lei, né? Na hora que eu fresar entre o bloco e o autógeno, ele não vai soltar, não vou ter dor de cabeça? Cara, a hora que você vê uma integração como essa que você está vendo aqui, você pode colocar à vontade, você pode bater no bloco, você pode dar mais do que 60 newtons. Eu sou um cara conservador, eu não gosto muito de altos torques de inserção. Eu não gosto de força na implantodontia. Uhum. Acho que a implantodontia é a especialidade mais previsível que existe dentro da odontologia, porque as coisas todas foram feitas para encaixar. É tudo perfeito. Os parafusos, os componentes. Então, é assentamento. Então, é para ser passivo. Então, alto torque, te respondendo, ele não vai soltar, ele não vai desprender, você vai ficar feliz. Você quer colocar alto torque, você vai fresar menos e vai colocar teu implante mais apertado. Aí é uma questão... Aqui o osso é mais elástico, maxila, né? Aguenta um pouco mais de torque. Mandíbula, o osso é muito duro, muito torque, às vezes você tem um comprometimento. Mas o bloco vai te permitir trabalhar do jeito que você quiser. Ele te dá a possibilidade de você colocar alto torque, porque você vai ver que isso vira um osso. Entendi. E uma coisa que é interessante, que a gente até estava comentando esses dias, por muito tempo, eu não sei, depois se o doutor puder falar para a gente sobre o tempo de remodelação, mas por muito tempo a gente viu isso como uma coisa negativa, né? E hoje a gente ter ali um arcabouço, um biomaterial por mais tempo também em áreas estéticas, a gente está vendo que é algo que a gente quer. Porque é a desculpa de todo mundo que defende o autógeno, né? Mas o biomaterial a gente abre depois no corte histológico, depois de 2 anos tem grânulos lá. Eles veem isso como uma coisa negativa. E hoje a gente vê que já não é tão assim, né? A gente quer que tenha ainda um arcabouço mantido ali pelo sintético. Então,
professor consegue falar para a gente ali sobre o tempo de modelação, se isso é absorvido totalmente, se fica lá, quanto tempo eu tenho que esperar? Então, no bastidor a gente estava conversando isso. O tempo de maturação dos enxertos sintéticos, eles têm que ser respeitados. Então, dependendo do volume enxertado, de 6 a 10 meses. E como nós vamos interagir muito com o dentista, principalmente no planejamento, né? Vocês estão vendo casos aqui diversos, todos esses já foram operados. Então, para cada situação dessa, nós vamos conversar e eu vou falar para você, pô, Everton, 10 mesezinhos, você vai usar um PRF, você vai jogar um laser. Então, nós vamos estar conversando e do nosso lado, a ideia é que tudo dê certo. Então, a gente já tem a experiência do que já foi feito, a gente já sabe umas médias de tempo, então a gente sempre vai lá para o dentista, doutor, Júlio, esse caso seu, cara, não abre com menos de 6 meses. Ou esse aqui, mais tempo, nós vamos para 10 meses. E em quanto tempo esse material vai ficar, o quanto tempo vai ser remodelado, e quanto tempo ele pode possivelmente se reabsorver, eu diria para você que esses materiais, nenhum deles será totalmente reabsorvido pelo corpo. Ele vai ser substituído e incorporado, como é o nosso particulado. Então é provável que esses pacientes, quando vierem a óbito, e eu espero que eles venham depois dos 100 anos, e que eles fiquem com os volumes mantidos, a gente vai encontrar exatamente o que você falou, a partícula ali, e eu não vejo isso como um problema. Tá? É que antigamente era visto, né? A gente vê muita gente defendendo o autógeno, falando, esse corte a gente vê grânulos aqui, né? Então, hoje você tem uma biocompatibilidade do sintético muito grande. Mas isso que o doutor falou sobre mandar o escaneamento junto, já é feito um planejamento protético junto ali com o planejamento do osso. Então, é importante que isso não seja absorvido mesmo, né? Então, o que era visto como um problema, hoje para nós é visto como uma qualidade do material, né? Então, é importante que ele se mantenha mesmo na cabeça. O que o estudo que a Anvisa pediu para a gente fazer e está sendo publicado, né? O Elcio Marco Antônio Júnior, a Carol e o Vitor estão escrevendo o trabalho. Na verdade, já está escrito o trabalho. Mas a gente deu foco, obviamente, nos documentos da Anvisa do que é o trabalho científico. Foi mensurado com uma tomografia pré-operatória o volume inicial de osso, foi desenhado o enxerto, foi instalado o enxerto, foi feita uma tomografia pós-operatória imediata e foi feita uma tomografia 8 meses depois. Aí entram nossos engenheiros de software, né? Hoje essa turminha aqui navega bem nessa seara de software, e o computador fez uma análise volumétrica em comparando o que foi projetado, o que foi instalado e 8 meses depois, tanto do autógeno quanto do customizado. O customizado perdeu 2,35% do seu volume. Você tinha mostrado, né, nos bastidores um caso de... Se puder colocar esse caso para a gente dar uma olhada. E o autógeno perdeu? De 8% a 16%. Ó, dá uma olhada lá. Cara, o implante está 100%... Isso para você que está assistindo aí esse episódio, né, não sei, provavelmente quem vai assistir nosso episódio de hoje trabalhe com enxertia e sabe o quão difícil é você ganhar osso em altura em região de mandíbula. E esses implantes aqui, né? Então, eles estão em área de enxerto. em área de enxerto. Totalmente em área de enxerto. Totalmente em área de enxerto. E aqui, esse é o nosso primeiro caso, Juliano. Então, o que aconteceu? Você imagina que a gente instalou o bloco, a nossa ansiedade durante... A gente ia esperar 6 meses, aí veio lá um amigo do Jamil, Halley Wang de Michigan, número 1, acho que hoje ele é o número 1 no mundo em termos de papers e relevância científica na periodontologia, tá? Vai estar com o Jamil semana que vem lá em Harvard. E ele falou, Jamil, você tá maluco? Ele teve na Pleno, esse chinês que está radicado nos Estados Unidos. Falou, 10 meses, Jamil, olha o ganho, 6 meses, bom... Deu 10 meses e 1 segundo, a gente estava fazendo a incisão no caso. E aí abre bem, dona Lucy, dá licença, porque eu poderia fazer uma cirurgia guiada fechada aqui, pelo volume de osso que formou. Mas a nossa curiosidade científica tem que ver. Não nos permitia. Exato. Eu precisava vir aqui,
E Você falar tem pra que ver a você, vascularização da área. eu vi todos esses buraquinhos preenchidos com osso, clinicamente. E aí o Jamil, a gente mexia, certo? Tá firme o bloco, mexe, tá firme, fresa. Nossa, osso duro. Tô te respondendo, aguenta. Como é que você, que termo que você usou? Castigo. Aguenta o castigo? Nós estamos lá, estamos aguentando. A hora que sai a fresa, sangra. Osso vivo, né? Aí caiu a ficha de 14 anos, entendeu? Naquele momento, você imagina. Esse é um trabalho em Jamil, equipe. A equipe deve ter ficado Entendeu? estourado meia dúzia de champanhe. A gente foi almoçar, nós três, e depois falou, cara, Todo mundo com o cérebro fritando. deu certo. Porque assim, muito trabalho. É. Eu vou falar em investimento, é uma vida, não financeira. É uma vida, uma dedicação para você fazer um negócio que a gente acreditava que podia dar certo. Mas uma coisa é você acreditar e outra coisa é você pegar um paciente, instalar os implantes e ter esse acompanhamento, Júlio, depois de aqui, ó, 15 meses. Olha só, se eu não tenho aqui, e a história, vem aqui, ó. No dia que a gente instalou os implantes, a gente colheu essa biópsia. Então mostra que o osso está vivo. Eu tenho biomaterial circundado por uma matriz óssea. É para fritar o cérebro, né? Vascularizada. E aí eu coloco o implante e depois de 3 meses de instalados os implantes, 90 dias, a gente vem, coloca os mini pilares. E a gente vem avaliando, olha a qualidade desse tecido. Se eu não tenho um osso vivo embaixo dessa gengiva, ela não estaria assim. Então, tá tudo funcionando, Vascularizado. aguentando lá a cerâmica. Então, já tem quase 3 anos em oclusão a dona Lucy. E tá tudo tranquilo, não estamos perdendo osso, não tem periimplantite, não tem dor, não tem supuração, não tem nada que possa hoje nos indicar doença. Nada. Então, a dona Lucy está reabilitada. A gente vê as radiografias, aonde ela tinha uma bateria anterior, que muitos colegas hoje não os culpo, teriam extraído a bateria anterior, teriam feito um all-on 4, um all-on 3, um all-on 5, não importa, mas ela teria perdido a dentição, o pouco que restava para ela, mas aqui a gente reabilitou conservadoramente. A gente não... E esse é o conceito, né? Não tem uma segunda área cirúrgica, o tempo cirúrgico é reduzido, não internou o paciente. Então tudo leva a uma reabilitação localizada dentro do nosso consultório. Para o cirurgião, sim, ele tem que ter a habilidade de manipulação de tecido mole, porque Para recobrir. como qualquer bloco, não adianta um cirurgião ir fazer um enxerto de ilíaco com um ortopedista e ele receber um bloco desse tamanho do ortopedista e ele não saber depois criar tecido depois que ele esculpiu. Você aconselha, Alberto, colocar uma membrana em cima desse osso? Dependendo da qualidade da gengiva, eu aconselho uma membrana reabsorvível bem fininha. É por isso que a gente... Vale a gente salientar também, né, para quem está assistindo. A Plenon, qual é o material da membrana da Plenon? Que eu achei fantástica essa membrana. É a polidiaxonona. Vou mostrar para vocês aqui. É bem interessante esse polímero bioabsorvível, porque ele é usado nos fios de harmonização facial, né, da Johnson, os fios de PDO. Então é um material que a Plenon inventou essa matéria-prima, né? Então já é consagrada, a Johnson trabalha esse material, né? E um dos argumentos, né, e científicos que a Johnson traz é que esse material estimula colágeno e elastina. A degradação do PDO acaba estimulando as células locais a formarem colágeno e elastina. E a gente vem observando que além da altíssima facilidade que a gente tem para trabalhar com esse material, você tendo ele, né, e aqui o Jamil mostrando, Tem 2 espessuras, né? olha a permeabilidade desse material. Ele está encostado num corante laranja. Olha como ele está permeando.
ela mimetiza a matriz extracelular, esse material. Tá? Esse material, acontece isso. Né? A gente virou capa da revista Tissue Engineering por 2 vezes. Né? Faz 2 anos, a maio de 22, a gente saiu na capa. Um estudo que a gente estava fazendo o seguinte, eu não estava estudando a nossa membrana ali em cima, que parece uma matriz extracelular. Ela mimetiza a matriz extracelular, né? Que é, quando a célula sofre qualquer dano, ela secreta como se fosse uma teia de aranha, que é como se fosse um GPS, né? Então a célula secreta a matriz extracelular para identificar o ambiente e a partir dali os sinalizadores vão falar para o corpo, olha, você vai mandar tal fator de crescimento e isso vai se transformar num tecido. Então, o que a gente estava estudando nesse momento? Né? Célula-tronco proveniente de tecido adiposo retroauricular adulto. Então, eu pegava a célula de gordura, levava no laboratório e transformava essa gordurinha numa célula-tronco. E aí no laboratório faltava alguma casinha para essa célula se acomodar. Uma coisa é você ter um caldo celular e outra coisa é você ter um arcabouço para essa célula-tronco ficar e exercer a função fisiológica que essa célula precisa para se transformar em algo. Então a gente levou isso, curioso, esse é o estudo, tá? A gente queria ver se a célula de gordura se transformava numa célula que faz osso, um osteoblasto. E aí colocamos a Plenum Guide, a nossa membrana, no caldo com essas células. Escutou? A célula entrou dentro da membrana, fez aquele espraiamento celular e começou a ter calcificação, nódulos calcificados em 7, 11 dias in vitro. Então, quando isso acontece, quando uma célula entra dentro de um biomaterial e exerce a função fisiológica dela, mostra a alta biocompatibilidade desse material. O material não só não interferiu negativamente, como ele ajudou a célula a exercer a função para que ela existe. Então, é isso mais ou menos o que a Plenum fez. Né? E é a única membrana no mercado desse material. É única. É única. Porque quando você vê, olha a característica dessa membrana. Então, é usabilidade, gente. Também, de novo. A inovação tá legal. Ela tem que funcionar bem na mão de tudo. Tem que ser fácil para o clínico. Então, diferente do colágeno, que vira aquela gelatina, ele te gruda nesse... Cara, vocês vão... Quem experimentar esse material vai adotar como eleição. Não porque todas as características que eu falo, foi capa de revista, tudo bem. Tem toda a ciência aqui atrás que é importante. Mas tem que ser fácil, tem que ser gostoso de usar. Né? A gente dentista gosta de coisa bonita e que seja fácil de manusear. Então esses produtos a gente fez assim e ela tem 2 espessuras. Uma mais fininha que eu acho que 90% dos procedimentos regenerativos dentro da implantodontia, nós vamos trabalhar com isso. Hoje o pessoal da Endo usa muito nossos biomateriais, cirurgias paraendodônticas, usam bastante. Então, e é a membrana mais espessa para grandes reconstruções, de repente uma sausage technique. No caso que precise ficar um pouquinho exposto, o ideal é de 5. Não? Independe. Você pode trabalhar com a de 0,25. Por quê? Porque você vai ter a formação de um novo epitélio sobre essa membrana que ficou um pouco exposta em 30 a 40 dias. Então você vai ter que acompanhar esse paciente. Mas é melhor não expor, né? É melhor não expor. Mas, se expor, teoricamente, a gente não vai ter um grande problema. Né? Porque a gente viu isso clinicamente e tá lá, ó. É um paperzinho que saiu, relatinho de 5 casos seriados, deixando ela exposta propositalmente. E olha o que aconteceu com a mucosa embaixo. Obviamente que é um paciente que está controlado. Então, um ambiente favorável. Não adianta eu ter bolsa, furca, isso, entendeu? Numa outra região e deixar um biomaterial exposto. O risco é enorme. O paciente está medicado, está controlado. É um paciente colaborativo, você explica, mantém sutura por um longo período, aí é legal usar um monofilamento como sutura, para não acumular placa. Deixa 21 dias de sutura. Depois de 21 dias, você vai ver que ela vai ficar com aspecto meio amarelado, meio estranho. Mas vocês vão notar. Não, inflamação. Não tem inflamação no bordo. Vocês vão notar que no bordo da área onde ela está exposta, não tem tecido inflamado.
E a gente fez a pesquisa lá nas ovelhas, na articulação das ovelhas, e medimos o líquido sinovial pré-enxerto e pós-enxerto, comparando com colágeno de origem animal e comparando com PDO sintética membrana da Pleno. Aonde eu usei colágeno de origem animal, eu tenho inflamação persistente depois de 6 meses. E quando a gente usou polímero sintético... Vira um corpo estranho, né? Aqui eu tive células mais anti-inflamatórias do que pró-inflamatórias. Coisa que a gente, dentista, clinicamente, a gente observa e a gente não tem explicação. Aí você vai lá na pesquisa, e a pesquisa trouxe algumas respostas. Essa pesquisa que a gente fez nas ovelhas foi depois do lançamento da Pleno. Então eu vejo que ela realmente estimula a formação tecidual, gerando menos inflamação. Eu acho que essa é um pouco a vibe da linha sintética, entendeu? Os tamanhos são diferentes tamanhos? Diferentes. Tem uma pequena, uma média e uma grande. Então quando a gente... uma 10 por 20, uma 25 por 25 e uma 30 por 40. Defeito de um dente, a pequenininha, de 2 dentes a média e de mais de 3 dentes a grande, fazendo uma correlação rápida na escolha. Essa membrana já está há quanto tempo no mercado? Quase 5 anos. Já está... Não. Gente, quer saber? O biomaterial particulado, ele tem um diferencial dele, essa biocerâmica bifásica ultra porosa que a gente fez. Então a composição é bem bacana, mas a superfície do implante é única, não existe no mercado outra coisa igual. E a membrana não tem nada igual. Então a gente tem aí o bloco que a gente falou. O implante não é por usidagem, é por impressão. Por impressão. Tudo impresso na fábrica. Tudo impresso. Tudo impresso. É o A futuro, membrana não é impressa, mas ela é uma acho que esse adição seria de o matéria. grande diferencial da Pleno, né? É tudo impressão. Beto, eu tenho uma dúvida. Claro, nós aqui somos dentistas, todos nós, e apaixonados pelo que a gente faz. Só que eu vejo um potencial muito grande na medicina desse material. Vocês estão desenvolvendo isso também? Eu pergunto porque hoje de manhã eu tava falando com a minha esposa, né? Eu falei, cara, o cara que a gente vai conversar hoje tá em outro nível. Fora da caixa. E eu falei um pouquinho da sua tecnologia para ela. A primeira pergunta que ela me fez, né? A minha cunhada teve uma cirurgia no fêmur, teve um probleminha lá, e deu uma diferença de altura. Eu falei, cara, será que... minha esposa falando, né? Será que esse produto dele não teria ajudado nessa cirurgia? Será que não dá para ir um nível além, sair da odontologia? Eu acho que... Não seria o futuro, né? O que a gente conhece é o mundo odontológico, né? Nossa paixão, o nosso dia a dia. Mas algumas pessoas estão procurando a Pleno, pesquisadores, professores, porque estão vendo algumas coisas que a gente desenvolve e estão vendo aplicações em áreas que não fazem parte da nossa rotina, né? E a gente sim, já até tem alguns produtos em testes em animais, ajudando a área de oftalmologia, ajudando a área de ortopedia. E, tomara, né, que hoje a Pleno a gente consegue ajudar as pessoas a voltar a sorrirem, mastigarem. Se a gente puder continuar com o nosso propósito de tornar a vida das pessoas mais plena, enxergar, andar melhor, né? A gente vai continuar trabalhando para isso. No Road Tour eu vi a questão de um olho, né? Vocês estão trabalhando nisso também? O professor da Unifesp nos procurou e falou se a gente tinha capacidade de imprimir uma pecinha de titânio bem delicada, né? Que seria a base de uma prótese de ceratocone. E a hora que a gente viu, né, eu confesso que eu não sabia o que era uma prótese de ceratocone, nunca tinha ouvido falar nisso, mas a hora que ele descreveu, a gente chamou o nosso time de engenharia. Aqui eu não tenho resistência, demanda de resistência mecânica. Essa peça não vai ser submetida a esforço mecânico como são os implantes odontológicos, cargas fortíssimas de mastigação. Então aqui era mais uma questão de desenho e a biocompatibilidade. E a precisão também, né? É isso. Então a gente consegue dar biocompatibilidade. É a customização, né? Que a gente estava conversando nos bastidores. É uma peça feita para você, né? É isso. O osso customizado. Uma peça feita para o indivíduo, a partir do defeito ósseo daquele indivíduo. E isso aqui é customização em massa.
Então, chama Mass Customization. Então, você tem customização individual, que é o bloco personalizado. E você tem tanto uma prótese dessa de ceratocone como os nossos implantes, que é uma customização em massa, que eu produzo peças que são praticamente customizadas, feitas uma a uma. Que nem você estava falando, o implante, eu até perguntei, como é a superfície de tratamento? A superfície de tratamento já vem na impressão, né? É isso. Na própria impressão do implante, ele já tem a superfície. Ele nasce pronto. Nasce pronto, esse é o termo. Então, eu não vou corroer o titânio para deixar ele rugoso, porque a literatura mostrou que os implantes rugosos, eles são melhores, entendeu? Então, essa rugosidade, esse tipo de geometria de superfície, você só consegue com a impressão 3D. Não tem outra tipo de manufatura que você vai conseguir. O torno, por exemplo, todos os implantes que saem de um torno, que é um método convencional de fazer implante, né, de subtração de matéria, aqui é adição de matéria, ele sai liso e polido. E depois que passam por vários tratamentos para ficar rugoso, porque a ciência mostrou que é Mas melhor. essas impressoras, a gente tem que salientar também, que são impressoras ultra tecnológicas, vamos dizer assim, porque... Mas você espera menos do Dr. Blay? Ó, o cara tem um sobrenome chique demais, né? A tecnologia tá no sangue dele. Bom, a gente não escolhe o sobrenome, né? Então, a ideia não é que esperar menos, né? Mas essas impressoras são equipamentos que requerem uma alta precisão de aplicação. Não é trivial você trabalhar com laser de alta potência num ambiente onde você não pode ter oxigênio para você não ter uma explosão. Então, já a câmera de impressão ela é extremamente controlada e não existia parâmetro. Você lembra da história do foguete? Que a gente tava trazendo uns caras, a gente já tinha a ponta do foguete, o meio coberto, a gente já tem o foguete, já finalizamos o projeto do foguete. Colocar ele com o Dr. Vladimir, nós vamos tudo pra Lua. Nós vamos viajar para o espaço. Não, gente, é muito bacana, né? Você vê que a engenharia... Gente, hoje a Clínica Mayo nos Estados Unidos, ela contrata mais engenheiro do que médico. Por quê? São esses equipamentos, esses softwares. De onde então, que vem? Tá muito interligado isso. De onde vocês compraram? Então, você tem grandes fabricantes ingleses, franceses, alemães, entendeu? Que hoje existe uma feira mundial anual que é só de impressão 3D que acontece na Alemanha. E a gente veio frequentando essas feiras durante muitos anos. Aquela em Colônia? Não, esse é o IDS a cada 2 anos. Né? Chama Formnext. É uma feira só de impressão 3D. Quando a gente começou a frequentar, eu estou falando de quase 10 anos atrás, poucas empresas, né, focadas em área médica. Hoje você vai na empresa, aplicações médicas, muita coisa. Dominando. Muita coisa. Então hoje você tem bioimpressão, impressão de tecidos. Mas já dá para se dizer, Alberto, que não é mais o futuro, é o agora já. É o agora. A impressão já é o agora. Eu tive na Coreia semana passada numa feira mundial de biomateriais. Já é uma tecnologia que ela já faz parte hoje da rotina das indústrias, de laboratórios. Então agora é uma rota ascendente. Não é uma tecnologia, impressão 3D, não é que ela veio, não vai se aplicar. Não só ela chegou, como ela é presente e ela cada vez mais vai ser parte do nosso futuro. Porque os equipamentos vão ficar mais acessíveis, as matérias-primas serão muito mais vastas. Vai popularizar, vai democratizar, a tecnologia vai vir com tudo. É a globalização da ciência. Exato. Tem muita gente pesquisando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo tema, ao mesmo tempo. Então você vê que vai ter uma evolução muito rápida desses processos. A gente vê isso, né? Uma prova real são os alinhadores, né? Que até pouco tempo atrás é totalmente personalizado, é individual. E hoje a gente já vê no mercado, né? A gente vê muita coisa ruim também, mas tem muita coisa boa a preço é mais presente. Democratizou, né? Porque... Democratizou. Mas aí eu vejo assim que, meu ponto de vista, né?
a sensibilidade da técnica também, né? Talvez fique assim, não vai ser uma pequena empresa que vai fazer, né? Vai vir para o Brasil, talvez tenha alguns concorrentes, mas sempre com esse critério ali da Anvisa que tende a controlar um pouco também, né? Não pode ser solto também, né? Eu acho que não. Existe uma tendência das pessoas tentarem buscar um caminho mais rápido. A gente sabe que existe uma legislação. Muita gente, as pessoas tendem a buscar atalhos, né? A gente não. Qual que é o caminho? Qual que é o rito regulatório? Isso. Vamos fazer exatamente o que precisa ser feito para a segurança nossa e da pessoa que está recebendo. Isso aqui, gente, é implantável classe 4. Um enxerto desse é como indústria farma. Isso vai ficar dentro, implantado e vai interagir, parte vai ser incorporado. Que material que é esse? Qual que é a matéria-prima? Não dá para colocar qualquer material sem antes ter certeza que não vai causar um dano àquela pessoa para a vida dela. Vai interagir com o DNA, eu vou alterar o DNA dessa pessoa, né? Vai trazer algum comprometimento local, de trazer uma necrose, morte dos tecidos. É de muita responsabilidade. Então, o órgão regulador está aí. Se haverão empresas que vão tentar trazer equipamentos menos qualificados, que vão ter matérias-primas que a gente fala que não são grau médico, né? Porque assim, você tem que comprar, a Pleno tem que comprar matéria-prima de empresa certificada. Na origem, é uma empresa que vende produto grau médico. Teoricamente, a empresa que fabrica produto grau médico não pode vender para uma empresa que vai produzir produtos que não tenham boas práticas de fabricação. Então, é uma cadeia que vai se qualificando para gerar a segurança do usuário final ali. Sim. Então, pode vir outras empresas, vão querer fazer mais rápido? Pode ser. Mas eu acho que os atalhos vão criar problema. Infelizmente, quem sofre é lá na ponta o paciente, se isso não passar por todos esses... Mas a gente tá vindo numa tocada, vamos dizer assim, de já está havendo uma diminuição na aceitação de materiais de enxertia de origem animal ou humana mesmo, né? Eu acho que o advento do sintético, a vinda do sintético tá tendo uma maior aceitação. Sim, eu acho que tudo que você coloca dentro de um ser humano que provém de um outro ser humano ou de uma outra espécie animal vai interagir completamente diferente de como um biomaterial sintético. Vai haver uma resposta do corpo frente a um biomaterial orgânico. Sim, mínima. Tem comprovação científica desses materiais? Sim, mas existe uma mínima interação. Existe o risco? Baixíssimo. Mas você tem hoje uma opção de um sintético que não oferece nenhum tipo desses riscos. Totalmente inerte, né? Totalmente bioinerte e com os índices de sucesso muito semelhantes ao que tem de origem animal. E aí entram hoje os veganos, tem toda uma pegada religiosa. Então você ter uma opção de ter um biomaterial, eu falo de novo, gente, a Pleno não está aqui humilde para chegar falando assim, nós somos novos, nós somos pequenos, temos produtos que são acessíveis, muito acessíveis em termos de custo ao mercado, às vezes até mais barato que outros produtos que estão aí muito bem aceitos, e que é mais uma opção. Existe uma opção a um implante que já está aqui no mercado, existe uma opção a um enxerto particulado, uma membrana, e temos um produto que esse sim, ninguém tem, que são os enxertos customizados. E aí eu acho que ajuda, facilita a vida de muitos clínicos, porque a gente sabe que fazer reconstrução requer uma curva de aprendizado, né? Muitas pessoas deixam às vezes de reconstruir seus pacientes, primeiro que não querem indicar com medo de perder o seu paciente, e segundo porque acham que não tem capacidade e não querem se formar para isso. Então ele acaba se restringindo frente ao paciente dele, o paciente dele acaba ficando restrito porque ele não tem uma oferta boa, uma solução melhor. Eu acho que vai democratizar. Eu acho que a ideia do bloco vai acabar democratizando um pouco a reconstrução
diminuindo o risco tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Em relação à técnica ali, o professor tem falado sobre isso, né? Sobre a aplicabilidade, né? Vem pronto, eu tiro da caixinha e coloco, parafuso é autoperfurante, como que é ali? Eu tenho que perfurar antes, tenho que tratar o bloco, só para quem está assistindo aqui entender. Como que funciona? Eu tiro... Se tiver uma imagem do bloco, coloca para nós, por favor, Roberto. Eu tiro, coloco parafuso, furo antes, não furo, descolo, tem alguma técnica diferente? Então, o passo a passo da técnica. Vamos lá, o passo a passo da técnica. Vocês vão receber... Bonitinho o bicho, né? Vocês vão receber no consultório, né, um produto que ele vai vir pronto. E ele vai vir com uma cópia. A gente vai mandar 2 produtos idênticos. Um produto que ele é... Aqui mostra bem, né? Na linha de baixo, um pouco da rotina clínica. Então, Júlio, o que você vai ter que fazer? Fazer um grande retalho. Um grande retalho. Ele fala, grandes cirurgiões, grandes incisões. Grande retalho para você ter flexibilidade na hora de você fechar isso. Não pode ser econômico. Então você vai ter que abrir um grande retalho. Vai ter que perfurar. Esse caso aqui é do Gonçalo Pimentel, da Marinha do Rio de Janeiro. Tem que fazer sangrar a medula desse paciente. E aí nós vamos mandar lá em cima, a gente está vendo lá, uma réplica do enxerto numa resina autoclavável. Para você colocar, para fazer a perfuração da onde vai passar o parafuso passante do enxerto. Então você já vai funcionar como um guia. Um guia cirúrgico. É como um guia. A hora que você colocou esse guia, você fecha o tecido, vê se já está bom. Então Barbada, né? Você já deixa tudo pronto com o teu protótipo. A hora que você viu que teu retalho já está descolado, você consegue fechar, você já está com o teu osso estimulado com as perfurações, aí você vai abrir o bloquinho que está esterilizado que a gente manda. Você simplesmente vai colocar ele no leito e vai parafusar com o parafuso que do planejamento a gente já te mandou indicou também. Ele, o comprimento, tá tudo certo. Então não tem, é para não dar errado. E aí, eu posso colocar um PRF, um IPRF? Sim. Devo colocar? Cara, se puder colocar, melhor. Tudo tempero celular que a gente puder colocar nessa hora, vai só ajudar. Então, você depois, vou usar um laser de baixa para estimular. Gente, o que puder fazer para fechar a porta de problema e ajudar a cicatrização, é bom fazer. A gente pode depois entrar numa outra conversa, um dia vir falar de antibiótico terapia, como o Chocrum fala, pozinho de azitromicina no bordo da sutura antes de fechar. Então, são sofisticações que a gente pode ir trazendo para proteger o nosso trabalho e proteger o nosso paciente. Então, é simples. Então, você abre um bom retalho, perfura, pega o guiazinho, coloca, perfura onde vai ter o parafuso de retenção do bloco, vê se o tecido... Gente, é cirurgia para meia hora, 40 minutos. Então... se for superior, nem precisa fazer essa primeira perfuração, né? Entra já direto com o parafuso, né? Sim. Aí Aí quem conduz as competências do cirurgião, ele vai determinar se ele vai usar um parafuso, ele vai entender na hora como proceder, entendeu? Mas a ideia é poder devolver isso aqui, né? Fazer isso, defeitos assim, ficarem assim. Isso aqui é uma arte feita até pelo Gonçalo. Ganhou altura forte, né? Interessante. Tem que tirar osso aí para colocar implante. Aí tá lá, tá publicado. Esse caso já tem para mais de 2 anos. Era uma sequela terrível. O paciente está reabilitado. Então, legal. E o que a gente queria trazer, né, é isso aqui, ó, menos morbidade, fácil para obter, a gente consegue imprimir estruturas super complexas. Então a complexidade hoje, a gente brinca, né, você transpira a luva longe do paciente. Isso que eu acho que é o legal da cirurgia guiada de implante. Então hoje você consegue ir para um ambiente cirúrgico, né, passando menos estresse ali. Por quê? Porque você hoje planejou fora, você customizou o tratamento fora. Então quando você senta ali é só para executar, você não tem que pensar o que eu vou fazer.
Você já fez, já pensou, já viu no software, já tem protótipo. Você senta para executar, aí você vai estar só concentrado, né? Ver se o paciente está bem, se a anestesia foi bem feita, um belo retalho e uma excelente sutura. Então, eu acho que é isso que a gente tentou trazer para o mercado, né? E trazer um produto que fosse hidrofílico dessa forma. A estrutura do bloco. Isso fui eu mesmo no consultório com as meninas lá no caminho. Tem muito mais osso do que biomaterial. Isso é formar um osso nativo. O arcabouço que a gente precisa para formar, né? Para quem se interessar, né, a gente vai deixar o site da Pleno, né, Isso aí. que tem a aba lá desse osso customizado. Tem toda uma equipe lá na Pleno para ajudar as pessoas que se interessarem, né, nessa tecnologia, para desenhar o bloco de acordo com o que o cirurgião pretende, para dar o suporte. A gente pode também deixar o teu Instagram. Sempre, né? sempre. Para disponibilizar para quem estiver assistindo o programa, que a tecnologia está aí. Né? Eu fico o meu agradecimento por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Para explanar sobre esse assunto aí, que acho que é a grande sacada do momento. Que coisa boa toda essa tecnologia aqui pra gente no Brasil, né? É uma tecnologia fantástica. Muito obrigado, Beto, por você ter vindo, por ter explanado esse assunto aí com tanta maestria pra gente. A informação vai estar disponível para quem quiser. E daqui para frente, só sucesso. Para nós. Não é isso? Show de bola. Muito obrigado. Agradeço vocês. Eu impressionado aí com, Mestre, com tudo. Gente, uma honra estar contigo. Beto. prazer. Foi um prazer. Valeu, Prazer Beto. enorme. Sucesso Obrigado, sempre. Para nós, contem conosco. E quem quiser alguma informação adicional, fala com a Pleno. Nós dois a turma já conhece, né? O Pirilampo e Saracura. Para você que assistiu o programa de hoje, eu achei sensacional. Eu sou um cara que estou sempre caçando as novidades. Eu acho que quem acorda cedo bebe água limpa. E é o futuro que se faz presente. E é o futuro, é o agora. E vocês estão largando na frente e a tecnologia da empresa é fantástica. O que a gente estava falando em bastidores não é caro, é extremamente acessível o produto da Pleno, com a tecnologia imbuída dentro desses produtos aí. Então, Não, eu tenho certeza que com o canal de vocês aqui, vocês vão ajudar a espalhar essa informação. Esses são mitos, né? Sim. É caro, é tecnológico. Gente, a gente não fez para ser caro. É para ser fácil de usar, para ser barato, para estar lá, funcionar bem. Esse é o nosso propósito. Agradeço muito vocês pelos insights, pelos inputs que vocês deram aqui, né? Cirurgiões experientes, professores. E aí a Pleno está à disposição de vocês. Venham aqui quantas vezes for necessário, se o público quiser mais alguma informação. foi um momento muito especial para nós aí, o 25º episódio já, não parece, né? Mas a gente já está Uma jornada, parabéns. uma jornada de ter um cara brilhante igual você sentado com a gente para poder passar essa informação para quem quiser assistir, porque ela vai estar disponível. O cara que se interessar, tudo que você se dispôs a fazer, né, a Pleno virar o que é hoje essa empresa fantástica, tá com a oportunidade de você estar aqui falando sobre ela, foi um momento ímpar. Gente, Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente veio do mesmo lugar, a gente vai todo mundo para o mesmo lugar, a gente só está de passagem aqui. Se a gente pudesse ajudar, acho que é isso que a gente tem que fazer. Por hoje é Obrigado, isso, gente. muito obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, Piazinho. Até a próxima. Dr. Júlio. Se Deus quiser e adquirir. Valeu, Everton. Valeu, turma. Pessoal, valeu. Valeu, Beto. Mais Até. uma vez. Tchau. Até. Pessoal.